Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A gente vai começar nessa semana os estudos sobre cuidados paliativos. Eu acho que vem bem a calhar, né, com o momento que nós estamos vivendo. Na verdade, sempre esteve, né? Mas agora esse assunto tem vindo à tona com mais frequência. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar dos cuidados paliativos, mais numa perspectiva das bases, assim, conceituais, das bases legais e das bases históricas dessa abordagem, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, paliativo, essa palavra paliativo, ela vem do latim pallium, e ela dá uma ideia de manto, de capa. Aí cada um pode pensar, né, o que isso pode significar, mas dá uma ideia de proteção, né? Um manto, uma capa, proteção. E agora, pessoal, eu coloquei aqui na aula uma série de definições, né, de conceitos de cuidados paliativos ao longo dos anos. A Organização Mundial da Saúde, ela sempre reedita esses conceitos, porque as coisas vão modificando, os pensamentos vão modificando. Vocês vão ver o conceito de 2017, ainda não é um conceito que está bacana, com certeza vai sofrer alterações, mas é importante para a gente entender o que é cuidados paliativos, tá? Eu tenho certeza que muita gente está aí pensando que cuidado paliativo é cuidar de quem está morrendo, né? E eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Não, é cuidar de quem está vivendo, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto assim, que a gente tem que pensar. Não é cuidar de quem está morrendo, é cuidar de quem está vivendo. E as pessoas que estão vivendo, elas morrem, né, em algum momento. Então, a gente vai ver que, na verdade, o conceito, ele não é destinado apenas a pessoas no final da vida, mas, é claro, em especial no final da vida, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, aqui tem um conceito, o primeiro conceito de cuidados paliativos, editado pela Organização Mundial da Saúde em 1990, ele diz assim, ó: cuidado paliativo é uma abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pacientes e famílias. Por que eu grifei isso, né? Sem família não tem cuidado paliativo. Então eu queria fazer uma reflexão com vocês, até do momento que nós estamos vivendo, né? A gente tem visto notícias, por exemplo, na Itália, onde as pessoas não podem se despedir, não podem estar junto, né, com seus familiares. Então, veja, é uma coisa muito difícil para um profissional de saúde, para um paliativista, porque está dentro do conceito abordagem familiar e nesse momento as famílias estão restritas, né? Então a gente tem que pensar em como fazer um apoio, né, um envolvimento essas famílias, tá? Porque como está no conceito, não tem cuidado paliativo sem pensar no familiar. Aí vocês podem fazer uma reflexão de como que está a nossa assistência à saúde, né? Do que vocês estão vendo. Será que tem projetos assim de acolhimento para as famílias? Tá? Vão pensando aí. Continuando, ó. Então, pacientes e famílias que enfrentam problemas associados a doenças ameaçadoras da vida, até deixei em vermelho. Então, isso é bem interessante. Quando a gente fala em cuidados paliativos, muitas pessoas já pensam em câncer, né? Porque é uma doença que historicamente está muito associada à morte, né? A gente sabe que isso não é verdade, né? Nem toda pessoa que está com câncer morre do câncer, mas historicamente, tem uma representação que liga uma coisa a outra. Mas aqui estão todas as doenças que ameaçam a vida. Então, eu queria perguntar para vocês, né? Quais as doenças que ameaçam a vida? Inúmeras. Inclusive agora a gente está vivendo, né, nessa pandemia, o Covid. É uma doença que ameaça a vida. Então, a gente tem que reconhecer muito bem que algumas pessoas vão, por exemplo, contrair o Covid e vão ficar bem. Outras vão descompensar, vão piorar e vão entrar em cuidados paliativos, certo? Na verdade, não é que vão entrar, a gente já vai ver isso, né? Mas qualquer doença que ameaça a vida pode ser um trauma, uma insuficiência cardíaca, como a gente viu, né? Então, tem várias doenças que põem a nossa vida em ameaça. Então, todas elas vão estar contempladas nessa abordagem, tá? Ó, promovendo o alívio da dor e de outros sintomas. Então, quando a gente usa essa abordagem, a gente tem que se preocupar com tudo que possa trazer desconforto, que possa trazer sofrimento, né? A dor
né, uma coisa clássica, né, na literatura, mas outros sintomas, às vezes a pessoa, por exemplo, está com prurido, que incomoda muito, não consegue dormir, né? Eu tenho muitos pacientes com feridas que tem muito prurido, muito. Então, eles chegam a chorar de tanto prurido, né? Então, aliviar todos os outros sintomas que possam tá incomodando a pessoa e a família, tá? Suporte espiritual, então tem muita gente que também não entende muito bem o conceito de suporte espiritual. Necessidade espiritual, pessoal, é aquilo que nos faz bem, tá? Tem até um filósofo, ele já foi padre, ele chama Leonardo Boff. Ele fala isso, né? Que a necessidade espiritual ou o cuidado espiritual é tudo aquilo que nos promove bem-estar. Então, às vezes, pode ser uma música, às vezes pode ser assistir uma missa, assistir um culto, ou receber a visita de alguém, ou um animal de estimação, né? Então tem que ver para aquela pessoa o que seria um suporte espiritual para ela. Às vezes é a presença de alguém, poder conversar com alguém, né? Suporte psicossocial, né? Bem importante. E aí eu grifei aqui, ó, do diagnóstico ao fim da vida e luto. Então isso é muito importante em cuidados paliativos, né? Muitas pessoas acham que cuidados paliativos é cuidar de alguém só no final da vida. Então o conceito esclarece a nós, não. É desde o diagnóstico, tá? E eu queria chamar uma atenção da nossa aula de insuficiência cardíaca. A gente não viu as classes lá? Então, é uma doença crônica que tem uma progressão, né? Vai da classe 1 para classe 2, classe 3 e classe 4. Então, veja, se a pessoa tá lá na classe 4, ela tá próxima ao final da vida. Então, essa abordagem, ela pode ter começado, abordagem em cuidados paliativos, lá na classe 1 já, tá? Claro, de forma bem reduzida, e ela vai aumentando essa abordagem à medida que a doença vai avançando, tá? Para que a pessoa possa entender o próprio avanço da doença, ok? E ela não acaba com o morrer, né? Ela prossegue no luto. Então, é mais ou menos assim que a gente vai dividir as nossas aulas. A gente está falando aqui de bases conceituais históricas e legais, mas depois a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico, um pouquinho do fim da vida e um pouquinho do luto, tá? A gente tem que saber atuar nessas 3 abordagens, ok? Esse foi o primeiro conceito, de 1990. Vamos ver a evolução que teve, ó. 2002, a mesma Organização Mundial de Saúde deu uma melhorada no conceito. Então, olha só, cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar. Então, no conceito anterior não trazia a menção da equipe. Então, agora já traz, né? Não pode ser só uma coisa do médico ou do enfermeiro, tem que ser algo composto por vários profissionais, tá? E não só profissionais, né? A gente estuda também pessoas que não são da área da saúde, mas podem auxiliar, por exemplo, um padre, um pastor, uma figura religiosa, um voluntário, né? Que saiba lidar com essas pessoas, né? Então, isso também está contemplado, tá? Que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, então a questão da família permanece, né? Diante de uma doença que ameace a vida, então vocês estão vendo que sempre há algo que possa ameaçar a nossa vida, às vezes uma infecção ameaça a nossa vida, né? Por meio da prevenção e alívio do sofrimento. O que eu achei legal nesse conceito? Entrou prevenção. Então, não é só aliviar o sofrimento, mas é a gente trabalhar na prevenção. Então, por exemplo, dor. Eu não vou esperar dor chegar para medicar. Eu já vou medicar para a pessoa não ter dor, né? Então, por exemplo, sei lá, eu posso usar uma medida não farmacológica, né? Eu não vou esperar ela ter a dor para fazer uma compressa gelada. Eu vou fazer antes, preventivo, tá? Nesse sentido, tá? E alívio do sofrimento. Então, qualquer tipo de sofrimento. Ele pode ser físico, ele pode ser psicológico, ele pode ser espiritual, tá? Espiritual que eu tô dizendo, pessoal, tem a ver com o que há de bom para nós, né? Sei lá, às vezes a gente tá doentinho, assim, o que mais a gente sente falta, agora, por exemplo, nessa quarentena, é um contato com alguém. Então, como que a gente pode reduzir isso, tá? Nesse sofrimento, ok? Da identificação precoce, grifei ali, ó, você tem que identificar precocemente qualquer sintoma que origine sofrimento, tá? Avaliação impecável e tratamento da dor impecável. Você tem que saber exatamente o que está incomodando a pessoa, né?
e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, sempre frisando não só o biológico, né? Algumas pessoas, eu corrigi o exercício de insuficiência cardíaca, eu pedi para vocês escreverem as orientações que vocês dariam para pessoas nas diferentes classes de insuficiência cardíaca. E eu fiz a menção, acho que para, né, de uma turma da manhã e da noite, a gente tem quase, 180 alunos. Eu acho que 2 ou 3 escreveram orientações a respeito de cuidados espirituais, né? Perguntar para a pessoa o que poderia fazer bem a ela. Classe 4 da insuficiência cardíaca, pessoal, a pessoa tem falta de ar ou repouso, né? Então, ela está parada com falta de ar. Então, o que eu posso orientar para ela para tornar o dia dela um pouco melhor? Ou ela vai ficar pensando naquela falta de ar o dia inteiro? Então, poucos alunos conseguiram contemplar isso. Então, é uma chamada, um chamamento para vocês, né? A gente não pode ser só tecnicista e seguir o modelo biomédico de cumprimento de ordens de prescrição médica. Claro, a gente vai fazer isso também, mas a gente tem que ter o olhar para o cuidado espiritual, tá? Porque sem isso, realmente, a assistência fica muito mecanizada, tá? Conceito atual, então, agora de 2017, pessoal, olha lá. Os cuidados paliativos são cuidados holísticos ativos. Achei bem interessante. Holístico é que abrange o ser humano como um todo e é ativo. Então, assim, ó, eu não vou esperar a pessoa me chamar para dizer o sofrimento dela. Eu vou estar lá ativamente tentando conversar, perguntar. Eu vi, agora tá tendo muitos comentários de cuidados paliativos na Espanha, né, que é um país assim que trabalha muito com isso, e na Itália também. Diante de todo o isolamento, eles estão tentando identificar métodos de alívio do sofrimento, né? Com videochamadas, com telefonemas, né? Então, é uma sensibilidade que poucas pessoas têm, mas que é necessário, né? A gente tem que ser ativo, tá bom? Ó, ofertados a pessoas de todas as idades. Então, por que eu grifei isso? Foi uma coisa que foi incluída no conceito. Não é só para pessoa idosa. Claro, o idoso, ele tá mais perto da morte, né? Mas não é só o idoso que morre. Então, é todas as idades. A gente tem bebês que não chegaram nem a nascer, né? Morrem intraútero. Então, a gente precisaria aplicar essa abordagem à mãe, à família. A gente tem bebês que nascem e morrem alguns dias depois do nascimento. A gente tem crianças, adolescentes, né? Adultos jovens. Então, para todas as idades, tá? A gente teria que aplicar. Ó, que encontram-se em intenso sofrimento relacionados à sua saúde. Então, assim, ó, e isso é fantástico, né? Veja, intenso sofrimento. Se a pessoa está sofrendo por alguma questão relacionada à sua saúde, eu devo aplicar essa abordagem, independente da doença, tá? Ó, proveniente de doença grave. Claro, as doenças graves é o chamamento para nós. O que é doença grave? Daí, veja, eu não concordo, não gostei muito desse conceito atual de 2017, porque o conceito de doença grave, essa palavra doença grave, ele pode dar uma dúvida nas pessoas. Porque, veja, um câncer é uma doença grave? Depende, né? É uma doença, claro, que merece atenção, mas dependendo do estadiamento, o processo de tratamento é bem tranquilo, é bem simples, né? Agora, uma insuficiência cardíaca na classe 4, que a pessoa tem falta de ar até em repouso, é uma doença grave? É sim, né? Ou uma insuficiência cardíaca na classe 3, né? Às vezes a pessoa ainda não tá na classe 4, mas ela já tá com um pouquinho de falta de ar. Então também é grave, tá? Então, por exemplo, um COVID é uma doença grave? Claro que é uma doença grave, né? Em alguns casos vai ser muito grave, em outros vai ser tranquilo o manejo, tá? Então, como que a gente se vira nesse conceito de doença grave? Para cada doença, a gente tem critérios de avanço. Então, por exemplo, na insuficiência cardíaca, nós temos as classes. No câncer, nós temos os estadiamentos e assim por diante. A gente vai ver em todas as doenças tem uma classificação de gravidade, tá? Então, na próxima aula, que vai ser de avaliação do paciente, vocês vão ver isso, né? Conforme a gente tem que avaliar o paciente para entender a gravidade. No caso de um COVID, o que mensura a gravidade? O nível da insuficiência respiratória, né? Então, a gente teria que fazer uma abordagem muito intensa para aquelas pessoas que estão com sinais de insuficiência respiratória grave, tá bom?
Ó, especialmente aquelas que estão no final da vida. Então, reforçando aquilo que eu disse no início, não é só quem tá no final da vida, é especialmente. Porque às vezes a pessoa ainda não tá próxima do final da vida, mas tá em intenso sofrimento, tá? Por exemplo, uma insuficiência cardíaca na classe 3, que a pessoa já tem falta de ar às pequenas coisas, por exemplo, vai se vestir, tem falta de ar, vai comer, tem falta de ar, né? Ela já pode entrar num sofrimento muito intenso. Então, essa abordagem já seria muito necessária, tá? Mas especialmente as que estão no final da vida. Então, na verdade, eu sempre vejo muita pergunta assim: ai, fulano é cuidado, é paliativo ou não é? Gente, vamos abolir essas frases, essas perguntas da nossa rotina. Se você precisa perguntar para alguém se aquele paciente está em cuidados paliativos, é porque você não conhece o paciente. Você não conversou com ele, você não sabe a história dele e você não sabe a história da doença dele. Então, é ponto negativo para você, tá? Ninguém precisa botar uma plaquinha escrito seu João é cuidados paliativos. Ninguém precisa fazer isso. Você tem que compreender a história dele, a história da doença, e você tem que entender que essa abordagem é necessária. Então, cuidados paliativos não é uma coisa que eu coloco a pessoa lá e depois eu tiro, sabe? Não, é uma abordagem. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Então, eles terminam, ó, o objetivo dos cuidados paliativos é, portanto, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, de suas famílias, né? Então, a família presente e de seus cuidadores. Olha que fofa, OMS, né? A Organização Mundial da Saúde colocou os cuidadores. Esses cuidadores podem ser nós, pessoal, né? Os cuidadores formais. A gente também precisa dessa abordagem às vezes, né? A gente tá vendo isso agora, né? Os profissionais de saúde chegando em casa, chorando, nervosos, preocupados. Então, eles também precisam dessa abordagem. Não é só o paciente e a família. Isso foi bem fantástico, né? Foi bem bacana. Tá bom? Então, esses são os conceitos. Lembrando que o último agora, o válido, é esse de 2017, tá? Então, pessoal, eu dei uma aula uma vez e alguns alunos colocaram umas perguntas num papel. Eu gosto de fazer isso ao vivo, né? Para vocês escreverem as perguntas. Mas eu usei perguntas de alunos que hoje já são enfermeiros, tá? Então, vamos lá. Quando é que o paciente entra em cuidados paliativos? O que vocês podem me responder? Quando que ele entra? Veja, eu não gosto muito dessa coisa de entrar nos cuidados paliativos, né? Parece que eu entrei num túnel, assim, né? Não, mas na verdade, quando nós usamos essa abordagem, o que vocês poderiam me responder? Em doenças graves que ameaçam a vida dessa pessoa, tá? Não necessariamente apenas no final da vida, tá bom? Outra pergunta, ó, existe um tempo para cuidados paliativos? O que vocês poderiam me responder? Tem um tempo que a pessoa fica nos cuidados paliativos? Veja, eu não gosto dessa abordagem de entrar, né, nos cuidados paliativos. Eu não gosto disso, mas assim, não tem um tempo, gente, né? Não tem. Se a pessoa tiver uma doença grave que ameaça a vida dela, ela pode viver, sei lá, 15 anos com essa doença. Então, ela vai ficar 15 anos em cuidados paliativos, certo? Agora, a gente pode ter uma pessoa que sofre um acidente, sei lá, um trauma, e naquele minuto ela entra em cuidados paliativos, né? Ou seja, vamos até mudar o vocabulário, não é que ela entra, a partir do momento daquele trauma grave que ela sofreu, ela necessitará dessa abordagem, tá bom? Então, assim, ó, tem um tempo? Não. Sabe, eu gosto de citar pessoas famosas. Vocês lembram da Hebe Camargo? A Hebe Camargo teve um câncer muito agressivo chamado mesotelioma. Se vocês puderem dar um Google e ler um pouquinho sobre o mesotelioma, é um diagnóstico já que tem uma sobrevida baixa, né? Ela viveu 2 anos depois do diagnóstico. Então, veja, como o conceito diz, né? Quando que eu começo a usar a abordagem de cuidados paliativos? Desde o diagnóstico. Então, veja, no caso da Hebe, quando ela recebeu o diagnóstico de mesotelioma, uma doença gravíssima, provavelmente ali já começou essa abordagem. Claro, no diagnóstico, o médico não vai falar sobre a morte dela, né? Não vai falar isso, mas já começa uma abordagem. Como que é essa abordagem? Dizendo da gravidade, né? Se a pessoa quiser saber, não esconder essa gravidade. Nem todo mundo quer saber, a gente tem que respeitar isso, né? Às vezes as pessoas não querem saber. Aí o ideal é a gente perguntar para a pessoa
para quem que ela gostaria que a gente comentasse as coisas sobre a sua doença, tá? Isso é legitimado também, ok? Então, existe um tempo? Não existe, tá? Outra pergunta do Pércio. O Pércio, pessoal, foi meu aluno, hoje ele é enfermeiro, então eu admiro muito o Pércio. Ó, quem define e decide o que é cuidados paliativos? É o médico? É o enfermeiro? O que vocês acham? Quem que decide que fulano é cuidados paliativos e Beltrano não é? É a vida, gente. eu acho assim que é a vida, né? Porque, veja, quem que define que a pessoa vai ter uma doença grave? É a vida. A gente só tem que estar ligado à história de vida dela e à história da doença que a gente vai saber que a gente precisa usar essa abordagem. Então, não precisa colocar uma placa, um aviso. Ah, ninguém me avisou que é cuidados paliativos. Porque, então, se alguém precisa te avisar, puxa, que chato, né? Que chato isso. Ninguém precisa avisar ninguém, não, tá? Então, eu tenho para mim muito isso, assim. Eu tenho formação, né? Tenho pós-graduação e mestrado em cuidados paliativos. Eu sou paliativista formalmente, mas a gente não precisa dessa especialização formal para ser paliativista, porque todo mundo que é curativista também é paliativista. Você pode estar num setor onde tem uma pessoa com uma doença grave e você vai usar essa abordagem. Ela pode estar no final da vida ou não. Quem que vai te avisar isso? Você tem que estudar o caso dela para você saber. Claro, a equipe vai te ajudar. Muitas vezes a gente pergunta para o médico, né, para os outros profissionais. Mas ninguém precisa botar uma plaquinha e falar fulano é cuidados paliativos, tá? Então vamos lá, eu gosto muito desse autor. Olha só que interessante, ó. É uma atividade que visa maximizar a qualidade de vida remanescente. Eu acho esse termo bem legal, porque veja, ó, uma pessoa que está com insuficiência cardíaca na classe 4 lá, tendo falta de ar em repouso, a qualidade de vida dela tá bem ruim, né? Os níveis de qualidade de vida estão péssimos. Então, o que a gente pode trabalhar com ela? A qualidade de vida remanescente, o que sobrou da vida dela, certo? O que sobrou, ela ficar deitada com falta de ar, mas a gente vai exaltar o que há de positivo. O sol que tá lá fora, certo? Algo que seja positivo naquele dia, tá? Ó, de pacientes fora de possibilidades de cura e de seus familiares, né? Usando técnicas que aumentam o conforto, mas não aumentem nem diminuem a sobrevida. Então, isso é um quesito legal. Não podemos fazer nada que abrevie a vida, porque isso seria considerado uma eutanásia, que é proibido no Brasil. E fazer coisas que prolongam a vida de forma artificial seria uma distanásia, que não é proibido no Brasil, mas a gente deveria combater. O que seria um exemplo de distanásia? Seria, por exemplo, manter uma pessoa na UTI, sabendo que o desfecho dela vai ser o óbito, mas manter entubada com drogas vasoativas só para aumentar a sobrevida. Isso é uma distanásia, tá? O que é preconizado, pessoal? Ortotanásia, é legalizado, né? É você nem retardar esse processo, nem você avançar o processo, né? É deixar o processo se dar conforme a sua natureza, tá bom? Não é também largar o paciente lá sem cuidado nenhum, mas se cercar dos cuidados que a gente não vai estar postergando uma vida com sofrimento e nem abreviando, tá? A gente não tem esse direito, ok? Essa frase aqui de baixo é de uma aluna também, ó, ela escreveu: o conceito não é o mesmo em todos os lugares, verdade, porque se a gente for fazer uma pesquisa, até na nossa sala, vocês vão ver que as pessoas não entendem cuidados paliativos da mesma forma. Vocês podem até perguntar aí para os pares de vocês, né, o que eles entendem. As pessoas acham que é cuidar da pessoa que vai morrer, tipo, amanhã. Então, a gente já viu que não é isso, né? A gente precisaria entender esse conceito, ok? Essa é uma frase de uma aluna também, que hoje é enfermeira, né, Fabiane, ó. O que há de positivo em cuidados paliativos é poder proporcionar ao paciente o máximo de conforto, seja físico, psicológico ou espiritual. Exatamente, né? E tem em mente que nem sempre eu vou poder aliviar totalmente alguma coisa que incomoda. Por exemplo, na insuficiência cardíaca, classe 4 lá. Nem sempre eu vou conseguir tirar toda a falta de ar do paciente, mas eu vou tentar fazer de tudo para aliviar o máximo que for possível e trabalhar questões psicológicas, espirituais, né? Auxiliar essa pessoa no preparo que ela tem que ter para o fim da própria vida também, tá bom? E a família também,
ok? Então, pessoal, eu fiz um trabalho há um tempo atrás, ó, que era a visão do acadêmico de enfermagem em cuidados paliativos, né? Eu fiz com a Letícia Boarão e uma outra aluna, né? Elas são enfermeiras também, muito bacanas as duas. E elas, nesse trabalho, elas investigaram o significado que cuidados paliativos têm para os acadêmicos de enfermagem. E o que elas levantaram, mesma coisa, que a gente já achava que ia acontecer, né? O conceito de cuidados paliativos é muito diferente para todo mundo, nem todo mundo entende, né? A maioria falou da importância de ter o cuidado com a família, mas o discurso é uma coisa, né, gente? A prática, às vezes, nem sempre tem essa preocupação. Todos falaram que o enfermeiro precisa se engajar mais nessa abordagem e falaram também da importância do ensino em cuidados paliativos, né? Para a gente estar mais preparado para esse cenário, ok? Então, aqui tem um resuminho, né, das coisas que a gente pensa. O cuidados paliativos é uma filosofia, uma abordagem, né? É não abandonar o paciente, também não obstinar terapeuticamente. Obstinar é a distanásia, né? Aceitar que o limite da vida, a vida termina, né? Por mais difícil que isso seja, ela termina. Então, não é nosso papel ficar prolongando com sofrimento, né? Não suspender todos os tratamentos, também não é assim, né? As pessoas têm uma visão muito fragmentada, ou é 8 a 80, ou tira tudo, todos os tratamentos, ou intuba, né? Então, assim, a gente tem que achar o meio termo. Tem alguns termos que eu não gosto muito, né? Eu acho que a gente deveria abolir um pouco do nosso vocabulário. Eu já vi um termo assim, RHD, regime, higiene e dieta. Veja, parece assim, não, aquele ali é RHD, então só vamos dar banho e comida, né? Tem um outro termo também que eu acho que a gente deveria abolir, é SPP, se parar, parou. Olha só, né, gente? Então, eu acho assim, vamos abolir isso daí, né? Não concordo com esses termos, tá? Veja, eu posso ter o entendimento de que não é para reanimar o paciente, ok? Mas eu não vou ficar falando, fulano é SPP. Acho que é muito desprezível falar assim das pessoas, tá bom? É ter um modo de cuidar diferenciado, né? Eu acho assim, muitas vezes a gente não tem tempo para fazer essa escuta ativa, o toque terapêutico. Acho que quem pode auxiliar muito a gente são os voluntários, né, pessoal? Então, se você trabalha no hospital, onde a equipe de enfermagem não vai ter essa disponibilidade, sei lá, seria legal ver o voluntariado, tá? Ter compaixão, né, se colocar no lugar do outro, não induzir a morte, tá? Algum resuminho aqui das coisas, certo? Então, como a gente já falou, né, trabalhar sintomas físicos, sociais, espirituais, psicológicos do paciente e da família. Porque tem gente que se menospreza muito a família, fala, vieram 5 aqui visitar a gente. Se a pessoa tiver 10 filhos, tem que ir os 10, né? Então, a gente tem uma visão muito pequena das coisas, né? Claro, dentro das rotinas hospitalares, mas a gente teria que dar conforto para esses 10 filhos, né? E, às vezes, a gente não consegue fazer isso e nem se esforça para fazer, tá? Então, fica aí. Eu sempre digo que a minha geração tá padecendo, né, em relação a isso, mas a geração de vocês é quem vai formar novas rotinas, novas normas, né, novas formas de cuidar. Vocês vêm trazer o novo, vocês vêm trazer conceitos novos, né? Então, vocês têm que investir nisso, tá bom? Só voltando aqui, eu assisti uma aula com o enfermeiro, vou até citar o nome dele, o enfermeiro Bruno, lá do Hospital do Idoso, né? Eu assisti uma aula com ele, eu achei muito interessante. Ele fez uma apresentação de uma proposta de plano de cuidados. Então, passava-se a visita no quarto do idoso de manhã e fazia-se uma programação junto com ele. Então, por exemplo, às 9 horas vai ser o seu banho, né? Às 8 horas vai ser o seu café. Depois das 9h30 até às 11, o que o senhor gostaria de fazer? Sentar um pouco na área externa, dar uma volta na área externa, ver um filme, escutar uma música. Então, isso entrava no plano de cuidados e ficava na porta do quarto. Então, por exemplo, 8 horas café, 9 horas banho, 10 horas ver o filme tal, 11 horas almoço, sabe? Eu acho que trabalhar com as questões espirituais como uma prescrição de enfermagem mesmo, tá?
um cuidado super necessário, ok? Então, essa também é uma frase de uma aluna que hoje é enfermeira, ó, visa o cuidado e não a cura, mas vivências diárias nos mostram outra realidade. Verdade, infelizmente, a gente tem uma visão, né, e um trabalho de enfermagem muito mecanicista, muito tecnocêntrico, né? Então, isso não é muito legal para cuidados paliativos, tá bom? Então, ó, foco no doente, não apenas na doença, isso é muito legal, pessoal. Quando vocês forem para o estágio, tenham essa dignidade, né? Ontem eu adorei, assim, assisti uma reportagem lá no Fantástico. O repórter estava na rua, vendo as situações dos moradores de rua, e ele foi entrevistar um médico. E o repórter falou, e esse senhor aí, ele vai ter o tratamento dele garantido? Aí o médico respondeu, o seu João irá ter o tratamento garantido. Eu adorei aquilo, assim, porque é isso, gente, né? O repórter se dirigiu ao morador de rua como, aquele senhor, aquele homem ali. E o médico trouxe o nome, né? Ele trouxe a pessoa, ele evocou o sujeito para a conversa. É isso aí. Vamos tentar fazer isso na nossa prática, pessoal, né? Nos nossos estágios, quando nós voltarmos. Então, assim, a gente tem que saber as pessoas pelo nome, conhecer um pouquinho da história delas para cuidar direito, tá bom? E a Lorine, que também é enfermeira, hoje escreveu, ter respeito à vontade do paciente. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido, ainda estou aprendendo, né? A gente quer fazer tudo pelo paciente do nosso jeito. A gente quer fazer com que as nossas regras sejam respeitadas, né? Porque a gente tem o poder, né? A gente é da área da saúde. Então, assim, às vezes a pessoa, por exemplo, não quer uma determinada coisa naquela hora. Veja, às vezes a gente tem que respeitar sim. Não quero tomar banho hoje. Veja, eu não posso obrigar uma pessoa a fazer algo que ela não quer. Isso é uma agressão, tá? Então, no nosso país ainda a gente não respeita muito, né, essa questão da vontade. Claro, não posso deixar a pessoa sem tomar banho, sei lá, 1 mês, né? Mas entender que em determinados dias a pessoa não quer uma determinada coisa e a gente deveria, se for possível, respeitar, tá bom? Eu coloquei essa foto porque eu lembrei de um paciente que ele sim estava com uma doença grave no final da vida e ele não podia comer bolinho de carne, né? Não podia comer nada quase. Ele estava com um tumor no intestino, então estava quase obstruindo o intestino dele. Ele não tinha condições para ir para uma cirurgia. Então, se ele comesse muito por via oral, ele ia vomitar, né? Porque não tinha por onde sair. E ele queria muito comer o bolinho de carne da mulher. Ele até chorou aquele dia pedindo. E aí a gente conversou com o médico, com a nutricionista e autorizamos, né? A conversa foi assim, olha, talvez ele nem consiga comer, né? Ou também foi uma proposição, talvez ele coma, mas depois vomite. Mas ele quer muito. O senhor quer? Quero. Então tá bom. Então a esposa fez os bolinhos e trouxe. E foi uma cena tão linda, gente. Por que foi tão linda? Porque ela abriu aquele pote com os bolinhos, ele sentiu o cheiro, assim, ele fechou o olho, ele chorou muito e ele falou assim, era só isso que eu queria, sentir esse cheirinho. Então, assim, alimento, né, traz uma coisa de afeto muito maravilhosa. Então, às vezes, a gente precisa se despir um pouquinho das nossas regras, né? Não pode. Veja, ele nem comeu. A nossa preocupação era muito essa, né? Se ele ia comer, se ele ia passar mal. Não, ele nem comeu. Ele só queria realmente ter sensações de lembranças, né? Isso é cuidado espiritual, tá bom? Então, eu vou parar por aqui e aí na aula 2 a gente continua, tá bom, pessoal? Espero que estejam bem aí.